Capítulo 6. O destino. O adivinho tenta adivinhar algo que na verdade não dá para adivinhar. Bom dia, pessoal! Então vamos começar mais uma aula sobre o livro O Mundo de Sofia. Para vocês terem uma ciência, a minha edição é uma edição mais antiga, tá? Alguns possuem essa edição aqui, outros vão possuir a edição da capa vermelha, mas eu vou seguindo então o capítulo, né, o destino. E para iniciar, aqui para mim, por exemplo, eu estou na página 61, tá? Então pode ser que em outras edições a página seja outra, tá? Mas eu vou tentar seguir a linha do livro, tá? Então, a gente começa aqui. O adivinho tenta adivinhar algo que na verdade não dá para adivinhar. Então, durante vários momentos da história, feiticeiros, líderes religiosos, livros sagrados, né, eles vão dar uma condução da história a partir daquilo que seja a missão de vida de uma pessoa ou de outra, ou de todas as pessoas, né? Ou a finalidade do humano no mundo e coisas assim, né? Então, a primeira coisa que o livro ele nos propõe é que existe uma interrogação aí, né? Será que é possível saber o que vai acontecer daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos e coisa e tal, né? Só para vocês terem uma ideia, nessas correntes de WhatsApp e tudo, eu já vi circular, né, algo em torno que em 1500 e bolinha, Nostradamus teria adivinhado que num futuro distante iria acontecer uma pandemia, né? Então, a pessoa mais desinformada, que não vai buscar essas informações e fontes nem nada, ela vai simplesmente falar que as profecias indicavam que o mundo ia acabar quando uma pandemia de coronavírus, né? E aí vai ter vários símbolos para poder colocar esse terror e dizer que já estava escrito nos livros sagrados, né? Aí você vai me perguntar, quem era Nostradamus, né, professor? Era um adivinho, né? Era na época ali do Renascimento Cultural, com vários movimentos ali ditos como os bruxismos, né? E por aí vai, né? Os Wiccas. Então, Nostradamus ele era uma pessoa ligada a essa corrente, entre aspas, né? Mas era assim que era conhecido, da bruxaria, tá? Então, enquanto lia sobre Demócrito, Sofia não tinha perdido de vista o portão da entrada de sua casa. Por via das dúvidas, resolveu dar mais um pulinho na caixa do correio. Então ela estava ali preocupada e aí ela recebe uma carta, né, que tem 3 perguntas que são as perguntas base desse nosso capítulo, né? Você acredita no destino? As doenças são um castigo dos deuses? Que forças governam o curso da história? Então, você acredita no destino? Então, eu te conheci, não foi por acaso, eu tinha que te conhecer porque ia fazer a mudança radical na vida e estava escrito nas estrelas, sei lá, né? Você nasceu para mim, eu nasci para você e olha só que coisa bonita, né? Você acredita no destino? As doenças são um castigo dos deuses, então por que eu fiquei doente? Por que alguém morreu? Por que tinha que ser castigado? Será que é isso mesmo? Por que eu sou saudável? Né? Então, porque Deus me deu boa saúde, olha só que boa forma que deu. Pode comer de tudo e não engorda de jeito nenhum, olha só como Deus é generoso. Né? Será que as doenças então são castigo dos deuses? A saúde então é uma concessão dos deuses? Que forças governam o curso da história? Então,
como que a história é definida, como que a história é escrita. Então vamos seguir adiante. Ela conhecia um monte de gente que acreditava. Ela, Sofia, acreditava um monte de gente que conhecia um monte de gente que acreditava. Acreditavam em astrologia, né? Então a astrologia também é uma forma de tentar entender o destino. Né? Por que o professor é calmo assim? Porque ele é do signo de Leão, né? O signo de Leão são pessoas altamente sofisticadas, são pessoas mais organizadas, são pessoas mais nobres, né? Por que aquela menina, ela deve ser traiçoeira? Ela é do signo de Escorpião, Escorpião não cheira bem, né? Bom, se a gente acredita no bom Deus, agora na página 62, se a gente acredita no bom Deus, isto se chama ter fé. Mas se a gente acredita em astrologia ou na sexta-feira 13, o nome muda para superstição. Olha só que crítica fantástica. Se eu acredito no Deus, né? Então acredito em Jesus, acredito em Allah, acredito em Maomé, acredito em Krishna, acredito em Buda, sei lá, acredito em qualquer outra coisa. Isso significa ter fé. Mas se eu acredito em sexta-feira 13, se eu acredito em astrologia, se eu acredito na fitinha vermelha que é colocado na testa da criança para parar de soluçar, gato preto, passar debaixo da escada, quebrar espelho, aí se chama de superstição, certo? Quebrou o espelho, 7 anos de azar. Quem tinha o direito de chamar de superstição a crença de outras pessoas? Tá aí a questão, né? Por que a minha crença é fé, a sua crença é superstição? Então, quer dizer, ela já coloca aí uma questão de separação de domínio, inclusive, de poder, né? Olha só, uma coisa é legítima, a outra coisa não é legítima. Um caminho é correto, todos os outros caminhos são errados, né? Demócrito não acreditava no destino, ele era materialista, ele só acreditava no átomo e no espaço vazio. Então, quer dizer, Demócrito vai ser aquele primeiro filósofo cosmogônico, né? Então, da cosmogonia ali que está tentando entender cosmogonia não, cosmologia, né? Cosmogonia seria, ele não está tentando encontrar a origem, mas ele está tentando estudar essa origem, né? Que vai então falar, olha, não são os deuses, mas é a matéria, né? Então vai ser o primeiro que vai se desligar do sobrenatural e vai se apegar à natureza das coisas. Então, as forças, como proporam Empédocles e Anaxágoras, o amor, a disputa ou a inteligência também são formas de acreditar no destino. Então, olha só que coisa interessante, né? Do mesmo jeito que Demócrito acreditava no espaço vazio, no átomo, né? A gente tem aqui, na época de Demócrito, né, Anaxágoras e Empédocles, que acreditavam na inteligência, em outras formas, né, de compreensão do destino, no amor, né, como uma forma de compreensão do destino. O destino é um futuro inventado, diferente da morte, para que a nossa própria razão possa aceitar a vida como que a dor fosse um acaso e não parte da realidade. Aí você vai falar, nossa professor, mas você está falando algumas coisas que eu não estou vendo aqui no livro. Eu não está vendo porque são anotações minhas, tá, gente? Então, são coisas que quando eu vou fazendo a leitura, eu vou dando entendimento aqui da leitura. Mas então, quando ela faz essa pergunta, quem tem o direito de chamar de superstição, é justamente isso, né? O destino é um futuro inventado. Agora, quem inventa? Quem torna essa visão legítima ou não? Né? Para quem torna essa visão legítima ou não? E para que serve isso?
né, serve justamente para que a dor seja um acaso, né, e não parte da realidade. Então, a dor é culpa dos deuses. A gente tem que entender que a realidade é uma coisa completa, né? Então tem dor e felicidade, tem amor e ódio, tem luz e trevas, tem crise e tem gente que se beneficia da crise. Né? Você vai falar, nossa, mas como? Gente, você pode ter certeza que em algum lugar do mundo alguém está sendo beneficiado com isso. Ah, mas estão morrendo gente à torta e à direita. Tudo bem, tá morrendo, mas alguém está ganhando com isso. Eu posso garantir para vocês que esse alguém não sou eu. Então, isso tudo faz parte da realidade. Tá? Você não consegue segurar, conter essa realidade. Página 66. Ser fatalista significa... Agora eu estou lendo o livro, tá? Ser fatalista significa acreditar que tudo vai acontecer, já está determinado previamente. Entre os gregos também encontramos a noção de que os homens são capazes de ver o seu destino através de diferentes oráculos. Tanto é, né, a gente vai ver mais para frente, Sócrates ele vai ser conhecido como o filósofo o primeiro filósofo mais sábio entre os sábios, justamente porque ele reconhecia que nada sabia. Mas quem vai dizer isso para ele? Vai ser o oráculo de Delfos, né? Então o oráculo de Delfos vai falar, olha, você é o mais sábio entre os sábios, né? Justamente por compreender que nada sabe e que está sempre construindo. Olha só a ideia de ser de inacabado, né? Se eu estou sempre construindo, significa eu sou um ser inacabado. Tanto é que a biologia, e aí eu estou falando em épocas mais recentes, né? Épocas mais recentes, na primeira metade do século XX, né? Eles vão perceber, vão compreender aí que o ser humano ele nasce apenas 5% dele pronto, né? Os outros 95% da humanidade, né, do animal humano, da espécie humana, das suas capacidades e cognições, elas serão construídas ao longo da sua vida, né? Então, quer dizer, é diferente dos animais que eles é justamente o contrário, né? É de 75 a 95% acabados e apenas 25 a 5% é que vão ser construídos ao longo da vida. Então a gente percebe essa diferença. E aí, então, otimismo e fatalismo, né? Então, a pessoa que ela é muito otimista, uma pessoa que ela é muito fatalista, ela significa que ela já sabe o que vai acontecer previamente, ainda que aquilo não aconteça, mas ela fala com toda certeza, né? É claro que não deu certo, sabe? Que eu vou jogar no bicho para quê? Eu nunca ganho. Eu não ganho nem bala em rifa e quem dirá fortunas na loteria. Eu não vou jogar, não ganho. Né? Então ela já sabe o destino dela. E as pessoas elas têm essa necessidade, tanto um padre, né, não era padre, bom, monge, eu não lembro qual que era a posição dele, mas Spinoza, né, um abade, então um clérigo lá da era medieval, do finalzinho da era medieval, ele vai falar que os reis procuram as igrejas quando o seu reino está em crise, né? Então, porque, olha só, ele está querendo que uma bênção, uma diretriz, porque essas pessoas elas estariam ligadas ao conhecimento do próprio destino, né? Então, quer dizer, não é algo novo. Se a gente pegar o mito do Édipo Rei, né? Que um feiticeiro teria dito ao Laio, que era o rei, que o seu filho ia crescer, ia tomar a mãe dele para si, ia matar o pai e tomar o reino. Né? O pai foi lá
pegou a criança, doou para uma família de reinos muito distantes. E aí esse reino onde o menino cresceu entrou em ameaça, foi ameaçado, e ele começou toda uma história para tentar recuperar o reino, né? E ele machucou o pé, né? E por isso o nome Édipo, né? Porque seria aquele que tem o pé manco, aquele que tem o pé machucado, né? E aí então ele vai e conquista e decifra o enigma, mata o rei, né? Que é o Laio, que é o próprio pai, que ele não sabe que é o pai. Ele se casa com a mãe, né? E governa então o reino. Então, quer dizer, o destino já estava traçado, as coisas só aconteceram como tinha que acontecer. É um mito, tá? Mas só para vocês entenderem como a nossa humanidade ela tem essa necessidade de criar mitos e de seguir esses mitos, tá? Vemos que o adivinho tenta adivinhar algo que de fato não pode ser adivinhado. Até hoje existem muitos políticos que pedem conselhos a astrólogos antes de tomar decisões importantes. Bom, a gente tem inclusive no nosso governo, né? Mas não vou entrar em detalhes. O oráculo de Delfos. Em Delfos, o deus do oráculo era Apolo. Ele falava através de sua sacerdotisa, Pítia. A sacerdotisa dava resposta que não era incompreensível ou tão ambígua quanto os sacerdotes tinham que interpretá-la para os consulentes. No templo de Delfos havia uma famosa inscrição: "Conhece-te a ti mesmo", e ela ficava ali para lembrar aos homens que eles não podem fugir do seu destino. O mais conhecido é a história de Édipo Rei. Então aqui a gente está falando sobre a necessidade do destino, mas o livro ele tenta o tempo todo nos mostrar o quê? Que é uma crença, e quando a gente acredita em alguma coisa, a gente direciona os nossos esforços dentro daquilo que nós acreditamos. Então, boa parte dessas coisas, elas podem vir a acontecer. Podem significa, é uma possibilidade, tá? E quando isso acontece, a gente então agradece e, como é que fala? E explica, né, que isso é uma resposta dos deuses, né? Mas quando isso não acontece, então a gente acha que é uma falha nossa, quando na verdade o acontecimento ou não acontecimento é um processo de construção de nós mesmos diante das coisas que a gente vive, sabe? Então, alguns diriam, Deus escreve certo por linhas tortas, né? E a resposta, então, que Demócrito e toda essa direção aqui voltada para a natureza das coisas, né? Os materialistas, os naturalistas, essa primeira fase da filosofia é uma filosofia naturalista, né? E ela vai entender que não, a resposta não está nos deuses, mas no que eu faço diante daquilo que eu acredito. Mais uma vez, o destino é um futuro inventado diferente da morte, né? Porque o único destino que o rei e o peão, ou seja, que existe para todo mundo, é a morte. Só que se eu pensar na morte o tempo todo, eu não vivo. Então eu preciso compreender algo que está além da morte. Esse algo além da morte é o meu momento atual, ou seja, é o que eu estou fazendo aqui e agora, né? E aí então eu tenho que reinventar essa morte. E aí eu reinvento com o quê? Com o futuro, com o que eu vou fazer, com o que eu desejo, com o que está escrito para mim, com o que
o destino me reserva, ou coisa assim, certo? Tá. Então vamos lá, a segunda parte aqui, né? Já na página 68, as doenças são castigo dos deuses. Então a gente vai ver aqui a questão da ciência, da história e a medicina, né? Então a gente vai responder as outras duas perguntas aqui, né? Ciência da história, Heródoto e Tucídides. A palavra influenza significa originariamente que alguém estava sob a influência maligna dos astros. Tá? A ciência médica busca explicações naturais para a saúde e a doença, fundada por Hipócrates por volta de 460 a.C. Os meios mais eficazes para prevenir as doenças eram a moderação e um modo de vida saudável. A saúde seria o estado natural do homem. A doença aparece devido a um desequilíbrio corporal, mente sã em corpo sadio, né? Hipócrates fazia seus alunos prestarem um juramento. E aí tem aqui o juramento a Apolo, né? O que é interessante aqui, você percebe mais uma vez que a doença não é um castigo dos deuses, mas a doença é um descaso do homem com o próprio corpo e com a própria vida, né? Então vamos colocar assim, uma pessoa que trabalha demais e que fica doente, né? Por quê? Porque ela esquece que a vida não é só trabalho, né? Uma pessoa que não quer fazer nada e só quer comer e só quer prazer, né? Então, quer dizer, ela não bota o corpo em atividade. Só para vocês entenderem, né? A primeira escola filosófica de Atenas vai se chamar Academia, né? Que vai ser a Academia de Platão. E o que é interessante, primeira coisa para poder entrar na Academia de Platão, a pessoa tinha que saber matemática. Então, se não soubesse matemática, não era aceito, não entrava. Por quê? Porque a matemática trabalha o intelecto, trabalha as noções naturais e as noções cognitivas, ou seja, de percepção da natureza, né? Então, esse era o ponto inicial para você aprender filosofia. Se não soubesse matemática, não entrava na escola para aprender filosofia. Segunda coisa que era necessário, agora não mais para entrar, mas para se manter na academia, né? Platão não mantinha alunos na academia que não praticassem atividades físicas, ou seja, não é simplesmente o intelecto que mantém a justiça, que faz o bom homem, mas também o corpo sadio, né? Então eram duas coisas que eram importantes ali para os gregos antigos, tá? Então não era castigo. Então a gente já percebe que a doença não é porque eu fiz algo que desagrada aos deuses, né? O Poseidon vai me deixar resfriado, né? Vai mandar Zeus com suas nuvens e seus trovões choverem, não mais parar, de modo que eu fique resfriado. Não funciona assim, né? Então a gente já vê que o filósofo daquele tempo já está procurando uma explicação pautada na matéria, na natureza das coisas, tá? E aí, ó, a doença aparece devido a um desequilíbrio corporal ou anímico, né? A palavra anímico, ele vem da palavra anemia, né? Anemia que seria a falta de ânimo, né? Ânimo anima ou vida. Então, quer dizer, a anemia é quando você começa a perder a vida, né? A vida começa a sair de você. Isto é, a alma ou o espírito que move a pessoa, ela começa a se definhar. Olha só que coisa bacana que Hipócrates teria dito nesse momento, né? E para a gente terminar, que forças governam o curso da história, né? E aí a gente tem
que as forças que vão governar o curso da história, elas estão ligadas a uma relação de crença, né? Então, olha só, ainda hoje, muitas pessoas acreditam que os acontecimentos históricos são governados por Deus ou por outras forças místicas. Mas, enquanto os filósofos gregos tentavam encontrar explicações naturais para os processos da natureza, formavam-se pouco a pouco a ciência da história, cujo objetivo também era encontrar causas naturais para o curso da história universal. O fato de um Estado perder uma guerra e não mais era atribuído ao desejo de vingança dos deuses. Os historiadores buscavam, então, as explicações no curso da história. Então, é daí que a gente tem a construção das polis gregas, né, que são espaços públicos de discussão política, tá, para tentar definir quais são as regras, as leis que o homem deve criar para si, né, para poder direcionar as suas ações, tá? Então é isso aí. Espero que tenham compreendido o nosso momento, né? Literalmente esse capítulo ele vem fazendo aqui, olha, antigamente acreditava-se que tudo acontecia em função dos deuses. Agora as sociedades humanas estão mudando de posição, começa a pensar que é o homem que começa a direcionar a vida social e o caminho de todos, tá? Então, uma mudança de pensamento de que o destino está escrito, então não tem o que fazer, é só cumprir aquilo que as profecias já estão dizendo, para uma ideia de que não existe nada pronto, nada construído, e que eu, então, sou responsável por aquilo que eu tenho, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só me procurar. Um abraço a todos. Então, façam essa atividade aí até o final de semana, né? Façam os relatórios de hoje aí até o final de semana. Um abraço a todos.